Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, ou por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você lê um texto na Bíblia e ele começa com portanto, por isso, por causa disso, pois, como o texto que nós acabamos de ler, rogo-vos, portanto, rogo-vos, pois, algumas Bíblias têm, ou por isso eu rogo a vocês, numa linguagem de hoje. Se está dizendo por isso, portanto, é porque tem alguma coisa antes, né? Quando eu leio um texto que tem uma conjunção coordenativa como essa, pois, no caso, conclusiva, para trazer uma conclusão. Não dá para eu sair falando desse texto daí para frente, porque ele é uma conclusão de alguma coisa que veio antes. O livro de Romanos é um livro importantíssimo para a nossa vida como cristãos. Ele também é chamado de o Evangelho de Paulo. Ele esmiuça a nossa redenção, a nossa justificação, o papel que tem a graça e a misericórdia de Deus a favor dos homens para a salvação dos homens. Do capítulo 1 até o capítulo 11, você vai encontrar temas exatamente, ou melhor, o discurso de Paulo exatamente com respeito a esses temas. A justificação do homem não mais pelas obras, mas pela fé em Cristo. E o que Paulo vai explicando do capítulo 1 até o capítulo 11, de diversas maneiras e enfoques, pensando num público que era judeu e num público que não era judeu, é exatamente para demonstrar que diante de Cristo não havia diferença. Porque o judeu não seria mais salvo pelo fato de que ele cumpriria uma lei dada por Moisés. Não era pelo fato dele cumprir aquela lei que ele seria agora salvo. Não era por oferecer sacrifícios que ele seria salvo. Nesse aspecto, ele não era diferente daquele cara que chegava na igreja em Roma e era gentil, não era judeu, que não tinha observância de lei e não sabia o que era oferecer sacrifício. Como é que junta os dois agora? Tranquilo, não precisa mais do sacrifício. Porque a salvação, a justificação, ela é pela graça de Deus. É a misericórdia de Deus que veio ao meu encontro e a meu favor. No fato de que Cristo morre na cruz, sendo o sacrifício definitivo. Para que nós de novo fôssemos ligados a Deus e para que nós de novo tivéssemos... Puxa, está na ponta da língua, irmãos. Pronto. Reconstruída a nossa relação, não mais pelo mérito humano. Você vai ler lá também do capítulo 1 ao 11, que Paulo diz que o verdadeiro israelita não é aquele que nasceu com o sobrenome de judeu. Porque ele prova através dos seus argumentos que mesmo dentro de Israel, o Israel étnico, o Israel das pessoas que nasceram e têm o sobrenome judeu, mesmo dentro desse Israel, tem gente que não tem Deus. Porque o Israel de Deus não tem a ver com a sua etnia. Não é uma questão de nascimento, nem de localização. E também diz que a circuncisão, que era o corte da pele do prepúcio do menino, quando tinha 8 dias, era uma marca física na pele para dizer que era um judeu. Não era mais isso que dizia que essa pessoa era de Deus ou não. Porque essa marca não estaria mais na pele, estaria agora no coração. Portanto, a misericórdia de Deus veio todos, porque todos são pecadores. Aquele que não conhecia a lei e a transgredia, tanto quanto aquele que conhecia e dizia que conhecia, mas também não cumpria. Aliás, ele chega a dizer
que aquele que não conhecia a lei e que não era judeu, mas de alguma forma seguia a Deus e cumpria, ele era justificado, não por cumprir, mas porque o seu coração estava em Deus. Bom, com essa atacada, Deus mata um monte de coelhos, com essa cajadada, eliminando a nossa hipocrisia, de gente que diz que é e não é, dessa possessividade, ou de sermos um povo elitizado, porque Deus olha muito além das regras, mas sim as intenções. E ele fala muito sobre o sacrifício de Cristo, e como Jesus carrega sobre ele o nosso pecado, e nos torna agora, por sua graça e sua misericórdia, participantes da sua comunhão. Esse movimento não depende do nosso mérito, não é o que eu faço que me aproxima de Deus, mas o que Ele fez por mim. Eu sei que você já ouviu esse texto: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício, para dizer, está vendo? Tem que ter sacrifício na igreja. Paulo não está falando de dinheiro aqui, não tem nada a ver com oferta, com dízimo, com carnê, nem com milagre. Quando ele diz rogo-vos, portanto, é porque antes do portanto tem uma explicação do porquê ele está dizendo o que está dizendo. O que eu costumo dizer, vamos ler só o que o texto está falando, sem colocar nele o que ele não está dizendo. O que ele está dizendo é assim, gente, presta atenção. Nós estamos todos aqui, e não foi o nosso sangue que foi derramado. Não é porque a gente é mais bonitinho, não é pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo na cruz. Foi o sacrifício dele. É porque ele nos amou primeiro. É porque ele foi crucificado desde a fundação do mundo. É porque ele nos reconciliou pelo sangue da sua cruz. Coisas que nós falamos nos domingos anteriores. Porque ele fez paz através do seu sacrifício. Nós que éramos inimigos de Deus, agora podemos sentar na sua mesa como a sua família e nos alimentarmos do seu pão e bebermos do seu cálice. E sermos parte do seu corpo, adotados como filhos, pacificados, e de novo, como parte da família de Deus. Isso é maravilhoso. Então, portanto, olhando para tudo isso, eu rogo a vocês, que vocês façam da vida de vocês, e vivam a vida de vocês, baseados nesse mesmo princípio, e que vocês agora apresentem a vida de vocês como um sacrifício, àquele que se entregou para vocês como um sacrifício. Fantástico isso. Ah, não é para dar dinheiro? Não, relaxa. Mas não está escrito aqui que se eu fizer isso, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Ah, sim, diz. Diz sim. A gente vai chegar lá. A segunda coisa fantástica que Paulo coloca aqui é sobre o culto. Ah, eu sei, isso aqui que estamos fazendo aqui. Não, tem nada a ver com o que nós estamos fazendo aqui. O culto era uma cerimônia. Cerimônia do sacrifício. O judeu ia ao templo para oferecer seu sacrifício. Lembre-se, não tem Jesus ainda, tá? Não tem Jesus, antes de Cristo. Antes de Cristo. Então você pega os livros do Pentateuco, os livros da lei, Levítico, e você vai ver uma série de leis sobre o sacrifício. Como deveria ser o animal, qual a idade, tinha que ser saudável, não podia ter mancha. Aliás, Levítico fala, de acordo com o tipo de pecado, tinha um tipo de oferta. Oferta pelo pecado voluntário, ofertas pacíficas, ofertas com doações líquidas, de produtos que eram doados, porque o povo doava aquilo que eles escolhiam. Aliás, tinha o dia de oferecer o sacrifício anual, o dia do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Era chamada também de festa das colheitas, ou festa das semanas, porque depois da Páscoa passavam 50 dias, por isso Pentecostes, e depois de 7 semanas de colheita, 7 vezes 7, 49, certo? 7, 7 são 14, como é 7, 21, todo dia na semana, um programa pim pam pum. Depois de 7 semanas, 49 dias, no 50º começava a festa das semanas, da colheita. Traziam os seus cereais, e havia até a lei também, que se você morasse muito longe, você venderia o que você tinha e traria o dinheiro e entregaria.
Aí depois, nos dias de Jesus, tem até o comércio que os saduceus fazem. Não precisa trazer não, compra aqui da gente, pô. Aí tem o comércio das pombas, que Jesus vem dar um bico em tudo, mas isso é um assunto para um outro dia. Mas tudo havia uma lei para se sacrificar. E todo o meu coração era visto na minha doação. Esse era o princípio. Mas tudo isso apontava para um único sacrifício que viria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o homem não carregaria mais sobre si o peso do pagamento, que aliás no Antigo Testamento, ele tinha que sempre estar pagando. Ele tinha que pagar todo dia, todo mês, por uma coisa que ele nunca tinha possessão definitiva. É tipo a gente aqui no Brasil, que você paga por serviços que você na verdade nunca tem. Ao passo que quando Cristo morre por nós, Ele paga um preço que a gente jamais poderia pagar, para ter o que a gente jamais poderia ter com o nosso preço: a salvação, a justificação. Antes de Cristo, o homem pagava pelo que ele nunca poderia ter. Depois de Cristo, ele tem o que ele nunca vai conseguir pagar, porque Cristo pagou por ele. Irmãos, tem que estar muito claro na sua cabeça, que Cristo pagou. Cristo se fez sacrifício, para que eu e você fôssemos de novo ligados a Deus. Não existe uma compra. Infelizmente, o mundo é um grande mercado. E essa lógica mercadológica invadiu a cosmovisão de muita gente, que trata a sua relação com Deus também como um mercado, aonde eu pago para ser abençoado, onde de acordo com o meu sacrifício, Deus me dá mais vida de melhor qualidade, sem perceber que quando eu faço isso, eu estou amassando e jogando no lixo o sacrifício de Cristo, e imaginando que o que Deus espera de mim. E quando se fala de sacrifício, geralmente, ele é financeiro. Não geralmente, só 100% das vezes. Então o que ele diz a respeito do culto? Vale um outro detalhe interessante. Depois do evento Cristo, sua morte, sua ressurreição, você não vai encontrar mais, depois de Cristo, na Bíblia, ensinamento cristão sobre como fazer um sacrifício no templo. Acabou. Porque não era mais a lógica da relação com Deus. Sim, o templo continua existindo. Bom, Jesus ia fazer orações lá, mas ele mesmo disse que aquilo ali ia ser destruído. Ia ser reconstruída a relação com Deus, através de um outro templo. Que na verdade agora a gente não vai mais no templo, nós somos o templo. Aqui é uma reunião de vários templos, reunidos num prédio. Nós somos a habitação do Senhor. A lógica de que eu vou até lá porque Deus está lá, é ilógica depois de Cristo. Sim, mas lá tinha o véu do templo, e depois do véu tinha a arca da aliança, lá dentro da arca tinha lá o maná, a vara de Moisés, a vara de Arão que floresceu, os 10 mandamentos, e ali estava o Shekinah. A glória de Deus estava lá, não estava? Estava. Quando Cristo morreu, diz o texto que fenomenalmente, como num cataclisma de terremoto, o véu, que era um espesso feltro, não era um véuzinho, se rasgou de alto a baixo, como um símbolo de que agora não existe mais quem está além ou quem está aquém do véu, porque não existe mais véu. Acabou. Agora Deus é tudo em todos. A lógica de dizer, eu vou te levar para a igreja que você precisa mudar, não existe. Porque eu sou a igreja, e eu posso viver na sua frente o que você precisa entender para mudar. Não é o lugar que você vai, mas é quem você é. Você não vai encontrar isso no Novo Testamento. As palavras hebraicas que significavam holocaustos e sacrifícios continuam aparecendo no Novo Testamento, mas com outra perspectiva.
Não mais de você oferecer um animal, mas de que Cristo é agora esse sacrifício. Portanto, o nosso culto, quando você vê no Novo Testamento, após Cristo, a palavra culto, já não é mais com respeito a apenas uma cerimônia ritualística, mas como um estilo de vida daquele que é agora o templo, e que tem dentro de si o próprio culto. Então quando Paulo diz que eu rogo a vocês, portanto, depois de vocês entenderem o que ele fez por vocês, nós temos aqui um vértice no livro. Eu venho construindo uma ideia, e agora a gente vai descer a ladeira e viver. Aliás, a partir do capítulo 12, muda a temática do livro. Até o capítulo 11 ele vem dizendo toda a obra de Cristo e tudo que ele fez por nós. E do 12 em diante é conclusão. Portanto, a gente vai viver assim. E se você ler do 12 em diante, você vai ter um monte de temas bem diferentes. Deixa eu até ler alguns que eu coloquei aqui. Ele fala sobre nossas virtudes, nossa hospitalidade, nossa cordialidade, nosso zelo, nossa alegria com os que se alegram e o choro com quem chora, não desejar o mal, não desejar vingança, obediência às autoridades, amor ao próximo, tolerância para com os fracos e a imitação de Cristo como padrão da vida. O portanto de Paulo tem um portanto mesmo. Eu estou escrevendo uma carta dizendo tudo o que ele fez e a partir de agora é assim que vocês vão viver. E assim vai do 12 ao 15, porque o 16 são as saudações. Manda um abraço para Maria, um beijo para a galera. É como a gente vive a vida, sabendo que o que ele fez por mim muda quem eu sou. Portanto, a nossa fé não é uma reunião de inúmeras práticas que fazem Deus se agradar de nós. Não é meu pagamento para que Ele me contemple ou me abençoe. Ela é o resultado do que Ele fez por mim. Na verdade, a minha vida não é uma pergunta, ela é uma resposta. Quando eu creio em rituais e sacrifícios humanos, eu estou trazendo para Deus indagações, esperando que Ele me responda. Eu fiz isso aqui, eu te dei isso aqui. Eu fiz assim, eu fiz esse ritual, eu dei esse sacrifício, eu agi primeiro, e agora eu quero que você me responda. O que você vai fazer por mim depois de tudo que eu fiz por você? Essa não é a lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho é, portanto, depois de tudo que Ele fez por mim, eu é que tenho que dar a Ele uma resposta. Como vai ser a minha entrega a Ele? Sim, se eu oro, se eu louvo, se eu exercito os meus dons, se eu dou, se eu compartilho, eu não faço para que Deus me responda, eu faço como uma resposta ao que Ele fez por mim. Porque eu tenho consciência de que Cristo é antes de mim e que a sua obra é completa por mim. Aliás, foi o que a gente acabou de cantar aqui no momento da oferta. Será que a gente pode dizer, Cristo fez tudo por mim? Eu creio mesmo nisso. As minhas atitudes são uma reação ao que Cristo fez por mim. Aliás, se você continuar lendo e for um pouco mais investigativo no texto de Romanos, você vai encontrar no capítulo 11, um pouco antes, ele dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas ele começa dizendo assim, quem conheceu a mente de Deus? Tem alguém aqui que está acima de Deus, que possa instruí-lo ou ensiná-lo? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe seja recompensado? Ou seja, as dádivas de Deus acontecem porque eu paguei antes? Quem pode dizer isso? Porque já era dele. E já acontecem por Ele, e já existem para Ele. Ele é fonte e origem e sustentação de tudo que há. Tudo já era dele, existe por Ele, e a nossa vida é para Ele. Há um movimento de consciência na minha conclusão. Em Cristo, eu já tenho tudo o que eu preciso. Eu não tenho que brigar com Deus para que Ele me dê aquilo que Cristo já me deu na cruz. Porque, aliás, como aquele que entregou o seu próprio Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas. Relaxa. O sacrifício que Paulo diz aqui, rogo-vos, portanto,
que apresenteis o vosso corpo, soma, ele usa essa palavra, é a matéria mesmo. O corpo de vocês, que é o templo, vai ser um sacrifício. Vocês não vão mais fazer o que vocês querem fazer. Vocês vão ser hospitaleiros, cordiais, amor ao próximo, que não é bem a vontade de vocês. A gente quer vingar, dar o troco, fazer uma fofoquinha, né? Colocar o pé para o cara tropeçar. A gente é assim, irmão. Não somos muito justos, puxamos a sardinha para a nossa brasa. Vamos confessar aqui, que Deus não nos ouça, é entre nós. Essa é a sua vontade. Mas você olhou Cristo, portanto, você viu o que Ele fez. Ele abandonou a sua posição. Ele se esvaziou, como Paulo fala em Filipenses. Ele se tornou como um de nós. Ele se fez um sacrifício pela nossa salvação. Esse é o jeito que a gente vive, é o paradigma do nosso comportamento. Nós também dizemos, é isso que a gente quer fazer. É óbvio que é isso. Paulo está repetindo um pensamento de Cristo, ou desenvolvendo e destrinchando algo que Cristo já havia dito. Você quer vir após mim? Legal. Negue a você mesmo, joga fora a sua vida, pega a sua cruz, cada um tem uma, e me segue. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. É uma autonegação, não autoacumulação. É reconhecer que o que eu tenho não é suficiente, e eu quero exatamente a vida de Cristo, e ser a imagem do que Ele é. Portanto, eu rogo a vocês, que vocês lutem contra vocês mesmos, e sacrifiquem a sua própria vontade, e você lute contra o pecado, que está no teu corpo, na tua satisfação, seja ela no bolso, seja ela no aparelho genital, seja na cabeça, seja no orgulho, seja na ganância. Aonde quer que seja, você compreendeu que a vida com Cristo é negar o seu pecado. É uma luta. Obviamente que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Ele nos constrange do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos faz, como eu aprendi quando era garoto, acende a luz quando eu passo a faixa que eu não deveria passar. Ou quando eu tropeço e peco, ai Senhor, tem misericórdia, eu não deveria ter feito. E o Espírito Santo fala, você não nasceu de novo para isso. Ao mesmo tempo que eu luto contra mim mesmo, eu não luto apenas com as minhas forças, porque a palavra de Deus me ensina. Há uma metanoia, uma mudança de pensamento. Meu arrependimento é um outro jeito de eu começar a pensar e olhar para a minha vida, o propósito da minha existência, a minha missão. Eu começo a não amar mais o pecado, apesar de que o meu corpo muitas vezes quer que eu faça. Mas eu digo não, esse pudim hoje não. E essa calda então, não. O seu estômago diz sim, mas você diz não. Chega em casa cansado, com fome, querendo uma coisa para comer agora. Eu sempre falo isso, acontece com todos nós. Você abre a geladeira, por acaso não tem naquele momento, mas está com muita fome. Aí você abre o armário e tem um pacote de macarrão, e o seu olho fala para o cérebro, tem um pacote de macarrão, e o cérebro fala para o estômago, tem um pacote de macarrão. Só que o estômago pergunta, quanto tempo demora? E o cérebro fala para o olho, quanto tempo demora? Aliás, o olho fala para o cérebro, quanto tempo demora? O cérebro fala, demora uns 15, 20 minutos para você cozinhar, aí tem um molho aqui, e quando responde para o estômago, ele fala, não dá, 15 não dá. Aí você fala, aí o olho fala, tem pão, manteiga, mas o estômago fala, pão e manteiga, essa hora não vai rolar. Aí o olho fala, tem um miojo, é 2 minutos. Aí fala para o estômago, ele fala, esse é 2 minutos. Mas aí o cérebro fala, mas também, é 2 minutos, mas cheio de, sabe, é muito sal, vai fazer mal para a sua pressão. Você tem uma luta dentro de você. É ou não é, irmão? O pecado também. A gente não é tentado a pecar porque ele é ruim. Mas o nosso sacrifício é lutar contra o nosso corpo, porque eu sei que essa minha existência, nascido no pecado, precisa ser vencida e superada pela verdadeira vida no Espírito. E isso ele chama de culto racional, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Porque quando você dizia a palavra holocausto, para aquela comunidade, na cabeça deles vinha o quê? Morte, morri.
Apresentar você mesmo como um sacrifício é você subir no altar, em cima da lenha, matar e atear fogo. E a palavra holocausto e sacrifício para aquela gente significava isso. Não tem outro significado. Mas ele diz que é um sacrifício, porém vivo. Como assim, Paulo? Eu lembro quando eu era garoto. Garoto não. Eu ainda sou um garotão. Quando eu estava mais jovem na faculdade, e na época que eu entrei na faculdade, eu sou de 85, da turma de 85. Então, até você dizer que você era crente, evangélico, sem tomar uma tomatada, era um negócio, não que hoje seja diferente, mas por outros motivos. Mas naquela época era difícil. Eu lembro que eu estava lá no Mackenzie, né? Ali no corredor, aquele monte de gente passando para lá e para cá, parece um clube, né? Eu gosto muito de ir lá. E veio um cara com uma camiseta assim, ó, não bebo, não fumo, não cheiro e não transo. E eu vim olhando e falei assim, nossa, será que essa é uma camiseta evangélica? Nossa, que coisa legal. Quando ele passou, atrás estava assim, morri. Falei, não, ele está tirando um pelo da minha cara. Mas a camiseta dele estava certa. Porque o que Paulo está propondo é você viver morto, vivo. Aliás, ele mesmo vai dizer aos Efésios o porquê ele ama a cruz de Cristo. Porque a cruz está colocada entre ele e esse mundo. De maneira que quando o mundo olha para ele através da cruz, o vê como morto. E quando ele olha para esse mundo através da cruz, ele vê esse mundo morto. Nós estamos mortos para essa existência, porque negamos a nossa própria vontade, negamos a nós mesmos. Somos um sacrifício, porém vivo. E até aqui não tem nada a ver com dinheiro, nem com carnê, com nada disso. Relaxa, você está visitando a gente? Pode ficar, ninguém vai tomar o seu dinheiro. Ele está dizendo aqui sobre uma atitude de autonegação. Que na verdade tem um portanto, tem uma conclusão, tem um porquê. Não pelo que eu quero receber, mas porque eu fui constrangido pelo que ele fez por mim. Eu me prostro diante de tamanho amor, de tamanha graça, de tamanha misericórdia, que fez por mim o que eu não poderia fazer, que pagou o preço que eu não poderia pagar. E o que eu faço, eu não faço como reposição ou pagamento, eu faço como adoração voluntária. Eu faço em resposta de amor, por isso se chama culto. Por isso nós aqui não estamos num culto, nós somos os cultos. Essa é a reunião que tem um monte de culto reunido para juntos celebrarmos a Deus. Chamamos isso aqui de reunião de domingo, nossa celebração de domingo, nossa união de adoração, sei lá. Ou até culto público. Mas você não vai ao culto, você não esqueça disso. Quando você sai por aquela porta, é quando acaba esse momento hipócrita que a gente tem aqui. É triste falar isso, mas é verdade, né? Que Deus não nos ouça, entre nós aqui. Aqui a gente entra e fala, você nunca faz isso, irmão. Você não pega e abre lá a conta de telefone e fala, não faz. Quando o cara te fecha na rua, você não fala, aleluia, você não faz isso, irmão. Você não faz quando você contrata uma pessoa na sua empresa, nem quando você é mandado embora. Você não vive como um culto. Essas mímicas são parte de uma hipocrisia momentânea dentro de um lugar que eu chamo igreja, eu não entendo o que é o que eu sou e não onde eu estou, onde eu pratico o culto que eu não entendo o que é o que eu sou e não o que eu faço. E aí, a gente quer criar estratégia de evangelismo. O que é uma estratégia? Faz uma peça e não fala que é evangélica, porque o único jeito de atrair a pessoa é enganando ela, é uma emboscada. O Jonas Madureira fala que é evangelismo de emboscada. Ou vamos num show? Vamos, chega lá. Ô Jesus, você é evangélico. Pô, o cara me enganou, meu. Porque se ele conviver com a gente, ele não vem. Só se for uma emboscada. Nós inventamos estratégia para a pessoa acreditar que nós não somos o que somos. Se eu e você formos cultos, que negamos a nós mesmos, que colocamos o nosso corpo como sacrifício, e vivemos como cultos no meio de uma sociedade em trevas, e somos luz do mundo e sal da terra, e nossa justiça, nossa idoneidade, nosso amor, nossa temperança, nosso domínio próprio, nossa educação, nosso amor ao próximo, nossa maneira equilibrada de viver, mostra para esse mundo que Deus habita em nós, a gente vai ficar a vida inteira fazendo estratégia para enganar os outros. E se ele se converter, ele perde a amizade com a gente, porque descobre que a gente não faz o que a gente prega. Podemos até ganhar uma alma, mas perdemos um amigo.
Portanto, vivam dessa forma. Sejam um culto. E o mais legal é que ele chama isso de culto racional. Lógicos é o adjetivo, que vem da lógica, onde nós teremos a nossa palavra lógica. Você tem um culto lógico. Porque a gente também tem aquela coisa de que, mas aquela igreja é muito fria. É, muito racional. Aquela outra é quente, mano. Eu não quero, mas não está escrito isso, não me importa, eu estou sentindo. Não, Paulo não está falando nada disso. Não é nada disso que está escrito. O que ele está dizendo, porque é uma coisa interessante. Eu sempre sinto que eu tenho que levantar a mão, eu sinto que eu tenho que tremer, eu sinto que eu tenho que cair, eu sinto que eu tenho que chorar e sentir que eu tenho que rir. Eu só não sinto que tenho que ser honesto, só não sinto que tenho que ser educado, não sinto que tenho que tratar minha esposa com dedicação, não sinto que tenho que ser um cara santificado. É engraçado esse Espírito Santo que sempre dá um sentimento para eu sapatear, mas na hora de viver o Evangelho, eu sou um canalha. Deus nos livre disso. Ser quente ou ser frio não está ligado a gestos nem a rituais, mas a vida daquele que venceu ou que luta a cada dia contra o pecado. Porque na eternidade ele estará vencido de uma vez. Aqui a gente vive com o pulguento todo dia. E como eu luto no meu corpo, como eu luto contra mim mesmo, o problema não é o lugar que eu estou. Irmão, não fica aí, hein? Não senta aí. Que tem um capeta nesse negócio aí. Você está brincando? Estou falando para você. Ali está consagrado. Você está brincando? Estou falando. Eu encostei a bunda aqui. Você quer ver? Que entrou um demônio aqui em mim agora, pô. Para, irmão. Eu pus a mão, quase engangrenou meu braço. O demônio não está nas coisas, está em nós, irmão. O pedaço de madeira não nasceu do inferno. Veio da natureza. Nós é que nascemos no pecado. Outro dia eu preguei aqui com uma camiseta que eu ganhei, que tem esse símbolo aqui, né? Com alguém já viu? Eu uso às vezes, né? Com o sangue. Bom, irmão, eu não sabia o que era. Eu achei que era hard rock, que era hang loose, e achei legal porque tinha. Que bom, porque Cristo está em tudo mesmo, mas não pensei muito. Mas esse símbolo aqui significa eu amo você, na linguagem de surdo-mudo, eu não sabia. Bom, eu usei a camiseta sem saber. Porque também eu não acho que é o gesto. Quer ver um demônio aparecer aqui, tira ele daqui. Me perdoa, Senhor. O capeta apareceu. Ninguém faz isso, hein? Porque você... sai daqui! Aí uma pessoa viu a pregação aqui no domingo, colocou lá no YouTube, a gente já se viu, isso aí é símbolo de Satanás, são os chifres, eu não sei, vai pentear macaco, vai chupar meia, mano. Se as pessoas se preocupassem com o que elas são. Eu rogo a vocês, diz Paulo, olhando para o que Cristo fez, que vocês andem por esse mesmo caminho. Neguem a vocês mesmos. Tomem a cruz de vocês. Sejam cheios dele. Porque isso é o culto e é racional. Não é transe. Eu observei Cristo, a sua palavra, os seus feitos e os seus atos. E se eu posso me emocionar, chorar ou me ajoelhar, é porque eu consigo entender o que ele fez por mim. Não por uma injeção momentânea de emoção numa catarse coletiva. Eu posso até me emocionar cantando uma canção, mas não emocionado só com o ritmo da música. Porque na verdade eu cheguei aqui emocionado, porque ele vive em mim e eu sou um culto. A coisa não acontece de fora para dentro. Não, você não vai levantar a mão e chorar porque eu vou dizer aqui, levante a mão, chore agora, profetize agora. A coisa não é de fora para dentro. Você pode até fazer, mas não é de fora para dentro. Você faz isso porque isso aconteceu em você e em mim. E esse momento é a reunião de todos aqueles que são um culto de adoração a Deus. E por fim, ele diz, e não vos conformeis. Já que vocês viram o que ele fez, e vocês querem andar pelo mesmo caminho, então vocês não podem tomar a mesma forma. Sischematizomai é o verbo do grego. Te lembra alguma coisa? Se esquematizam.
entrar no esquema, tomar a forma, ser moldado por. É esse o significado. Porque se você olhou para Cristo e percebeu que essa é a sua vida, você vai ser moldado a partir disso, e não a partir de outros modelos. E ele diz assim: não vos conformeis, no sentido de conformar, de tomar a mesma forma, ou ser formado com o mesmo molde, deste século. A palavra século, é a palavra tempo, palavra era. Porque a nossa era tem um espírito dominante, um pensamento, um jeito de ser, uma moda, uma filosofia. Não é isso que vai te governar, não são as coisas desse tempo presente. Porque você está ligado a outro tempo. E é óbvio, é claro, que se você está lutando contra o seu corpo, e o seu sacrifício é uma atitude viva, de autonegação, para viver o que Cristo quer, e você já não faz mais a sua vontade, aliás é o que a gente ora: venha a nós o teu reino, o teu governo, e seja feita a tua vontade e não a minha. Se eu joguei fora a minha, é óbvio que eu vou viver a dele. Só tem um jeito de você experimentar a vontade de Deus, é jogando fora a sua. E você vai ver que ela é boa, melhor que a sua, perfeita, e a sua está cheia de defeito, e agradável a Ele, porque a sua não agrada muito. Em nenhum momento Paulo está dizendo que eu vou fazer um sacrifício para que Ele me dê uma coisa boa, perfeita e agradável. Vai lá e dá um sacrifício que você vai ter um carro perfeito, sem amassado, sem mancha nem mácula, bom, de 2017 para cá, e agradável, com ar-condicionado, trio elétrico. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que eu fiz uma opção de vida, de dizer não a mim mesmo, e não fazer o que satisfaz a minha soma, minha pele, mas eu provar e experimentar o que Ele quer que eu faça como a vontade dEle. E eu vou entender que é muito melhor a dEle do que a minha. Eu estava enganado. Eu cheguei até Ele com um monte de vontade para ver se Ele cumpria. Ele me disse: joga a sua fora e experimenta a minha. Ela é muito melhor do que a sua. Porque se a minha for melhor do que a dEle, então eu sou Deus e Ele está enganado. Mas se a dEle é melhor do que a minha, porque Ele é Deus e eu sou servo e a minha não vale. Pode até ser que alguma coisa que eu desejava coadunava com a vontade dele. Legal, isso aqui estava certo, isso aqui estava certo. Mas para começar eu jogo tudo fora. A bacia, com o bebê, com tudo fora. Com a água junto. E a cada dia eu caminho com ele e percebo o que vale e o que não vale. Examino tudo e retenho só o que é bom. Que também é uma palavra de Paulo. E assim vocês vão conhecer a vida e a vontade de Deus. Irmãos, a nossa vida nasce na cruz. O modelo da nossa existência é a partir do sacrifício de Cristo. O jeito que a gente vive aqui, uns com os outros, é tipo a cruz. Carregamos as cargas uns dos outros, tipo o que Cristo fez carregando a nossa. Temos os outros em consideração e pensamos primeiro neles e depois em nós, tipo o que Cristo fez por nós. Nós choramos com quem chora, esquecendo até da nossa alegria, tipo o que Cristo fez por nós. E compartilhamos a alegria com quem se alegra no momento da sua festa, porque ele merece que eu esteja ali ao lado dele no dia da festa também. Tipo o que Cristo fez por nós, pela nossa salvação e na nossa justificação. A maneira como nós cuidamos da criação, da natureza, gastando o suor do nosso rosto pelo que Deus nos deu, é tipo o que Cristo fez por nós. A maneira que nós vivemos com a nossa esposa e com o nosso esposo, porque a semelhança do casamento é igual a Cristo e a igreja que se entregou por ela. Nossa família é um exemplo do que está na cruz, porque a cruz é o paradigma, é o modelo de como nós devemos nos comportar. Eu me dou pela minha esposa e ela se doa por mim. Nossa amizade e nosso relacionamento como irmãos é assim. Somos membros uns dos outros e carregamos, e o corpo trabalha. É a mão que planta, põe na boca, mastiga, passa pelo esôfago,
o sistema digestivo digere, manda energia para o corpo todo, e escapamento manda para fora, que não funciona. Ainda serve de adubo para a comida que a gente vai comer amanhã. E um trabalha pelo outro, tipo que Cristo trabalhou por nós. Vida é a cruz. Nós é que inventamos que é tudo para mim e não para você. O sacrifício é seu, então a cruz não serve para mim. Por isso Paulo diz que as pessoas que pensam em si próprias são inimigos da cruz de Cristo. Falamos há 3 domingos atrás. Nós não somos inimigos da cruz, somos amigos da cruz. Aliás, Jesus veio para ir para a cruz. Ele disse: como é que eu vou pedir ao Pai para que me livre dessa hora, se foi exatamente para essa hora que eu vim? Gente que ama se doar. Gente que ama negar a si mesmo. Portanto, santificação não é uma atitude que eu tenho para que Deus me dê alguma coisa em troca. E santidade não é um lugar que eu vou e nem uma coisa que eu faço ou que eu sou. A santificação é uma estrada que eu decidi entrar nela e vou andar nela a vida inteira. É um caminho que eu escolhi viver, onde todos os dias eu luto contra mim mesmo. Outra frase de Paulo: esmurro o meu próprio corpo. E ainda digo: que miserável homem que eu sou. Quem é que vai me livrar desse corpo, o que eu carrego? Eu não vejo a hora de estar contigo, Senhor. E eu luto contra mim, porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que eu não devia, eu não queria, toda hora eu estou fazendo. Mas eu entrei nesse caminho. Não para passar uma caiação e dar uma penteada e dizer: já estou bonzinho. Aliás, por isso a igreja não é o lugar dos santos. E quando vem algum pecador, a gente diz: você que é pecador, tem que se arrepender para ser como nós. Não. A igreja é a união das pessoas que descobriram que são pecadoras e dependem de Deus e se renderam a Ele. Fala: você também é? Junta com a gente, que aqui só tem tranqueira. Aqui é gente que confessa, que se ajoelha diante da cruz, que reconhece o seu erro, que nega a si mesmo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia e pela compaixão de Deus. Eu estou rogando a vocês, eu estou implorando a vocês. Eu estou implorando a vocês, porque isso é para o bem de vocês, Paulo diz. Como um pai fala para um filho: olha o que Cristo fez, e portanto, façam igual. Neguem a vocês mesmos. Vivam como um culto, sejam o culto. Apresentem o corpo de vocês, ainda que vivo, como um sacrifício, porque esse é o sacrifício agradável a Deus. Não o que você faz para pagá-lo, isso Cristo fez, mas o que você faz como adoração, isso o agrada. Como resposta, como decisão de vida, de ser como Ele é. E quando você jogar fora a sua, você vai entender que a de Deus é melhor do que a sua. É boa, perfeita, agradável. E você vai se sentir satisfeito. Muito mais com o que Deus quer que você faça, do que com o que você quer que Ele faça por você. A sua vida é uma entrega, como a de Cristo foi por nós. Isso nos faz igreja. Nosso desafio, irmãos, talvez, o meu aqui hoje de manhã, é ter que pregar isso aqui. Porque eu não estou falando isso aqui como alguém que é perfeito. Eu sou como você. Também dá vontade de xingar no trânsito. Quando eu vou no estádio, eu xingo o juiz. Mas aprendi aquele princípio de concordância, como eu falei para vocês, eu quase não xingo mais. Porque alguém xinga e eu falo amém, concordo com você. Eu entro em concordância com essa oração. Porque já tem alguém profetizando contra ele, eu só preciso de estar em comunhão. Como se adiantasse, né? A gente luta contra esse orgulho que a gente tem, nos sentimos melhores do que os outros. É muito difícil falar disso aqui. Quem pode falar disso aqui? Ninguém. Eu estou aqui falando porque alguém tem que falar, mas na verdade a gente tem que estar aqui ouvindo, porque a gente está aqui para ouvir. Eu também. Para botar o nosso joelho no chão e falar: Senhor, me perdoa. Acho que eu não estou sendo um culto. Aliás, eu vim aqui hoje para assistir. Ó, absurdo, irmão. Eu vim aqui para assistir o culto. Eu quero ver o que o culto é você, mano. Não, eu vim aqui para ver se o Espírito Santo está aqui. Não, a gente vai embora, isso aqui é só parede. Na verdade, ele está dentro de nós. Ele não está nos lugares. Não está. Ele está em nós.
Sim, já cometi esse erro de ungir cadeira para as pessoas sentarem. Como se o que ela fosse resultado do lugar que ela senta, e não de quem ela é. Se você já sentou numa cadeira que eu ungi, desculpe, irmãos. Se manchou a sua calça. Não era essa a minha intenção. Mas eu quero dizer a você que a gente tem uma verdadeira conversão que nós devemos, de coração, a Deus. Talvez essa seja uma manhã para a gente fazer uma boa autoanálise e dizer: Senhor, me ajuda a ser um culto, a ser um sacrifício, não como pergunta, mas como resposta, e que esse movimento da minha vida seja tão bom para mim, porque vou conhecer a Tua vontade, quanto para aqueles que me cercam, que vão perceber o que é uma vida com Deus. Amém? Tem alguém aqui nessa manhã que você quer tomar essa decisão? E você quer dizer assim, ó, eu estou precisando morrer. Eu estou precisando ser um sacrifício. Acho que eu estou muito cheio de mim mesmo. Pode ser que você nunca tenha entrado numa igreja. Ou pode ser que já tenha entrado na igreja, batizado, seja ministro, sei lá. A gente descobre que não é convertido depois de um tempo, né? Não importa também. Mas você hoje percebe que você precisa dizer para Cristo: eu vou entrar por esse caminho e eu vou te seguir, eu vou negar a mim mesmo, eu quero ser um sacrifício vivo, eu quero experimentar a vida que o Senhor tem para mim. Tem alguém assim nessa manhã? Queria orar por você, se tiver alguém que precisa entregar a sua vida dessa forma a Cristo. Se todos nós já somos, então eu queria te perguntar se você não quer se ajoelhar nessa manhã e nós orarmos juntos. Eu vou orar a minha oração, que eu acho que é a nossa oração, e pedir: Senhor, tem misericórdia de nós e nos faz sermos sacrifícios vivos. Tem uns negócios na minha vida, Senhor, que eu preciso sacrificar, não para que o Senhor me dê alguma coisa, mas pelo que o Senhor fez por mim. Isso aqui é uma adoração. Lembre-se que o culto e o sacrifício era uma fumaça que Deus cheirava e se agradava e perdoava o seu povo. Que a nossa vida seja um sacrifício que, quando Ele vê nossas atitudes, Ele fala: é isso, isso é agradável. Você quis fazer e não fez, legal, isso é agradável. Você estava louco da vida para dar esse murro, você não deu, você anulou a sua vontade, você se rendeu a mim, isso é agradável. Se você quiser e puder, vamos nos ajoelhar e vamos orar. Senhor Jesus, essa é a nossa oração consciente, de cultos racionais, gente que pensa, analisa, te vê e percebe. Falta muita coisa em nós, Senhor. A gente quer fazer, viver, experimentar. Fazemos do Senhor um coadjuvante na nossa vida, como o Deus que dá as coisas que eu quero. Nos perdoa, Senhor. Nos ajuda a sermos sacrifícios vivos. Tem muita coisa que eu faço, que cada um de nós aqui fazemos, que a gente sabe que não te agrada. Palavras, pensamentos, atitudes, ações e reações, que não te agradam, não são um sacrifício de nós mesmos. Ao mesmo tempo que nós não queremos fazer isso para que o Senhor nos dê algo em troca, porque o Senhor já fez antes. Nós achamos que adoração é o dia que a gente entra aqui e canta. E esquecemos que toda a nossa vida te agrada, porque nós somos um culto, nós somos uma adoração. Cada atitude nossa, cada palavra, cada gesto, desde o trabalho, em casa, até aqui dentro, tem que ser de coração sincero. E a Tua palavra nos ensina que a gente tem que morrer. Morrer para esse mundo mesmo. Não nos conformarmos com ele. Não sermos iguais a Ele, não sermos moldados por Ele. Nos perdoa, Senhor, que tem tanta coisa na nossa vida
que a gente faz porque todo mundo faz, que a gente pensa porque todo mundo pensa, que a gente age porque todo mundo age, que a gente assume porque todo mundo assume. E não paramos para pensar que a fonte do nosso comportamento é o teu Espírito e a tua palavra, e não o que nos cerca. Que nós não entremos no esquema. Nos ajuda, Senhor. E tem misericórdia do nosso pecado. E cada um de nós aqui agora está confessando um que te desagrada. E que naquele momento grita que nós somos falsos. Porque aqui dentro nós falamos e cantamos uma coisa, mas nossas atitudes te negam. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa família, das nossas relações, no nosso trabalho. Tem misericórdia de nós porque é o nosso comportamento e a nossa vida que prega. Não nossas estratégias e emboscadas. As pessoas vão ver Cristo não nas estratégias de evangelismo, mas no nosso dia a dia. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos perdoa. Nos perdoa. Perdoa a nossa iniquidade. Não é só o pecado que eu cometi ontem, é a vontade que eu carrego dentro de mim todo dia. Essa inclinação que a gente tem e te pede perdão pelo mesmo pecado 1 milhão de vezes na vida e cai na mesma coisa. Nos perdoa, Senhor. Mas nós precisamos nos fortalecer da Tua palavra e do nosso Espírito, do Teu Espírito. Isso depende da gente, é nossa atitude, é nossa vergonha na cara. E nós estamos aqui para dizer, Senhor, tem misericórdia do que temos sido. E nos fortalece. A gente precisa mais da Tua palavra e mais da comunhão. Mais do nosso alimento nas Tuas mãos, na Tua palavra todo dia. E menos das influências que nos cercam. Aquilo que Paulo pediu aos romanos, a gente ouve hoje. O rogo que ele diz e que a gente também quer. Nós queremos ser sacrifícios vivos, santos, agradáveis a Ti. Sermos culto, e isso ser feito com consciência, racionalmente. Eu sei que preciso me arrepender, é consciente. E não queremos nos conformar com esse mundo. Mas está aqui a nossa vida, apresentada a Ti, Senhor. Negando a nossa vontade para experimentar a Tua, que é muito melhor que a nossa. Nos ajuda a sermos a Tua igreja e a vivermos como o Teu povo. Nossos filhos sejam educados por esse comportamento, além do que a gente diz, pelo que a gente faz. E nós possamos todo dia ser gratos por sermos chamados filhos Teus, adotados, Tua igreja e Teu corpo. Nós não merecemos, mas é a Tua graça e Tua misericórdia, que nós nem conseguimos entender. É o Teu amor, que é muito profundo, e a gente não enxerga o fim. Por isso nos rendemos diante de Ti, porque é muito imenso, e porque nós jamais poderíamos alcançá-lo. Obrigado pela Tua dádiva e pelo Teu amor. Nossa vida está aqui consagrada nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.